Olá, boa tarde. Estamos aqui em mais um Você no Divã, ainda com um assunto ligado ao abuso sexual infantil. Aconteceu um fato aqui no nosso estado, em que um homem abusou do enteado e do filho, né? Foi um caso polêmico que mexeu muito com a opinião pública. Então nós resolvemos, as pessoas ficam perguntando, né? Nossos seguidores ficam perguntando como é que funciona. Uma pessoa me perguntou, eu respondi para ela via WhatsApp, né? Mas resolvi também falar também aqui de forma geral, porque aí mais pessoas podem ter acesso a essa questão que parece simples, mas não é tão simples, né? Que é a questão do abuso sexual infantil. Por que a pessoa abusa, comete abusos contra crianças? O que é que leva um adulto a desejar sexualmente uma criança? Por que isso acontece? Porque isso nos assusta, né? São pessoas extremamente odiadas que, se não houver um cuidado, podem ser linchadas publicamente. E aí a própria população cometeu o risco de também cometer crime. Porque quando você mata, você também comete crime. Então o que leva uma pessoa a abusar de uma criança? A abusar sexualmente de uma criança? Eu tenho uma fala muito intensa, né? Que até uma amiga até me fez uma análise, falou: Luiz, você é muito contundente na sua fala. E isso pode provocar uma interpretação equivocada. Eu não sou contundente na minha fala. É o que diz a psicanálise. É como Freud pensa. Então veja bem, toda pessoa abusada, toda pessoa abusadora, todo pedófilo, todo estuprador de crianças também foi abusado sexualmente. Aquele desejo adoentado não surge do nada. É interessante. Isso nasceu de uma situação. Há uma origem desse desejo estranho, né, de você desejar uma criança. Por que é que o adulto deseja uma criança? Como é que o adulto pensa? Muitas vezes a gente diz porque as crianças estão sendo transformadas em adultos na maneira de vestir. Porque antes as crianças se vestiam como crianças. Hoje as crianças se vestem como mini adultos. Eu concordo. Realmente as crianças hoje se vestem como mini adultos. Às vezes roupas desconfortáveis. Mas isso não é o que justifica ou o que provoca o processo do abuso sexual infantil ou juvenil. Senão é como se a gente estivesse transferindo a responsabilidade do ato para a vítima. É igual dizer a uma mulher que ela foi estuprada porque ela estava usando uma saia curta, porque ela estava com decote. É como se eu quisesse transferir o ato criminoso para a vítima. E aí não procede. Que as nossas crianças estão perdendo a infância, estão. Na medida em que a gente coloca roupa de adulto nelas. Mas isso não é por isso que elas são abusadas. O olhar do abusador não é um olhar de criança. Ele olha para a criança como se ele fosse a criança. Ele se vê na infância. Ele se vê naquele momento que ele foi abusado, com a idade que ele tinha quando foi abusado. Com a única diferença: é uma criança que tem desejo de adulto. E é exatamente isso que acontece no processo do abuso. O abusador, ele tira a infância da criança. Ele tira aquela idade da criança. E a criança passa a raciocinar sexualmente como adulto. Então cria um conflito que lá na frente vai retornar. E aí é necessário a terapia.
Toda pessoa abusada sexualmente e que percebe esse desejo tem que buscar ajuda. Não pode deixar, não pode permitir que aconteça. Ou apostar que vai dar conta. É claro que vai precisar procurar um profissional de confiança, um psicanalista que tem uma boa formação, mas é necessário que a pessoa busque ajuda, porque a pessoa corre o risco de se tornar um abusador. Exatamente por esse processo. Porque a criança, o processo erótico da criança é diferente do processo erótico do adulto. Como é que é o erotismo infantil? A criança, ela se deseja. Nós temos, né, melhor dizendo, nós temos centenas de pontos Gs, como diz o pessoal, centenas de pontos sensíveis da nossa sexualidade. Porém, todos esses pontos sensíveis são convertidos para a zona primordial, no caso do adulto, que é a genitália. Então, qualquer parte do corpo que alguém toca em nós, ou que nós mesmos nos tocamos, o nosso prazer é direcionado para a área da genitália. Né? Então, no caso da mulher, a vulva, a vagina; no caso do homem, o pênis. Então, se tocar o pescoço, é transferido para a vagina ou para o pênis. Se tocou a orelha, é transferido para a vagina ou pênis. Tocou o peito, o bico do seio ou o bico do peito, no caso do homem, para a vagina, então para o pênis. Então é sempre transferido direto para a genitália. Como é que funciona na criança? A criança, se ela se tocar aqui embaixo do braço e ela sentir prazer, ela vai ficar só ali embaixo do braço. É só o prazer local. Ela vai ter orgasmo naquele prazer local. Então não tem transferência. Então às vezes ela descobre prazer sexual tocando a orelha, enfiando o dedo na orelha dos outros, tocando o cabelo da mãe. E ela vai fazer aquilo ali até ter o orgasmo e dormir. Então ela não vai transferir para a região da genitália. Isso acontece somente na sexualidade adulta. Então uma criança, por exemplo, que se masturba, que descobre o pênis ou a vagina, ela vai ficar tocando a região da genitália o tempo todo, não por nada, porque ela descobriu que ali é uma zona de prazer. O Freud vai dizer que a criança, ela é perverso polimorfa. Perverso no sentido de que ela não tem vergonha de manifestar a sua sexualidade. Polimorfa, porque é de várias formas, poliformas, polimorfa. Então essa é a característica da sexualidade infantil. Quando o adulto abusa de uma criança, ela perde isso. Ela transfere para a genitália. Ela começa a olhar e desejar o outro, inclusive outra criança. Eu atendi um paciente, por exemplo, que ele dizia que desde os 5 anos, ele desejava as primas, os primos, ele abusava sexualmente das primas e dos primos. Aí eu disse a ele, é porque você foi abusado. E aí ele tentava buscar na memória dele, e ele não lembrava de quando ele foi abusado. Ele só lembrava dele abusador, já com 5 anos de idade. A vida inteira ele foi infiel à esposa, ele é extremamente homofóbico. E ele não confessou aqui no consultório que ele chegou a abusar de crianças, mas é bem provável, bem possível, pelas características que ele trouxe. E aí fomos buscar quando é que aconteceu o abuso. E aí investigando, chegamos ao momento em que a mãe introduz como é o nome daquela medicação que é feita no ânus, né? Uma medicação via anal. E aí o que acontece? Ele percebeu o prazer na mãe em introduzir aquela medicação. Ali foi constituído um abuso sexual. Ali ele perdeu a infância. Então, vamos lá. Deu para entender então essa questão do processo da infância? Agora, se a gente pegar o seguinte, quando o indivíduo fica adulto e ele olha para uma criança, ele tem uma regressão. Ele se sente uma criança. Se a menina tem 8 anos, ele vai se ver um garoto com 8 anos. Então ele olha para ela, o olhar dela para ele demonstra desejo na visão dele. Ele não entende que é um olhar ingênuo.
Ele não entende que é um olhar carinhoso, mas que não tem nada de sexual. Ele olha para aquela menina como um menino abusado aos 8 anos, olha para ela. Então qualquer movimento ele entende como alguma coisa de prazer, alguma coisa de desejo. É como se a menina desejasse ele. Ele não tem um conceito mental, e por isso eu tento levar esse assunto, eu aplico cursos de sexualidade infantil e abuso para comunidades, para as pessoas irem tomando consciência disso. A criança não deseja ninguém, a não ser que seja uma criança abusada. A não ser que seja uma criança que sofreu violência no campo sexual. Então a gente vai trabalhando isso para que as pessoas... Porque o índice de abuso de crianças é muito alto, gente. De cada 3, 1 é abusado. É 33%, é muita coisa. Imagina, de cada 10 crianças, 3 são abusadas. É 30%, corrigindo. Então é muito alto isso. E é complicado você imaginar isso. E aí é importante que a gente tenha consciência disso. Então o abusador ele tem uma regressão. Ele se comporta como se fosse um menino de 8 anos, de 6 anos, de 5 anos, que olha para outra criança como se fossem pares, iguais. Então se a menina fala com ele, vamos brincar, ele na cabeça dele está dizendo, ela quer transar comigo. É a maneira de ela dizer que quer transar. Mas como é com a menina de 6 anos, vai querer transar com um homem de 50, de 40, de 20 que seja. Há um processo aí, claro, de regressão de memória por parte do abusador. Então ele olha para o outro como se o outro desejasse ele. O estuprador também pensa assim. Mesmo estuprador de adulto. Então o fato da pessoa aceitar conversar ou olhar para trás, ele entende como um processo de sedução. E a criança não está nem pensando nisso. Porque a criança ela tem essa característica, até os 7, 8 anos, ela é autoerotismo, como diz o Freud. É autoerotismo. A ideia do sexo objetal é depois da puberdade, já é na vida adulta, não tem nada a ver com a infância. É importante a gente perceber isso. Então quando o adulto olha, ele vê uma criança que está interessada nele. E essa menina pode estar com o vestido rodado, ou pode estar com um shortinho de adulto, né? Porque eles fazem isso, as mães querem se projetar nas filhas. E aí coloca nas filhas roupas minúsculas, que às vezes elas não podem usar, porque o marido não permite, e elas se projetam nas filhas. Então, o abusador, ele olha, mas não é isso que atrai ele, porque ele não tem a mentalidade, ele regride. O que atrai ele é o olhar, é o interesse da criança em brincar com ele. Porque se a gente disser que o abusador abusa porque a criança está com short curto, a gente está transferindo a responsabilidade do abuso para a criança ou para a mãe. Quando a mãe faz isso com a criança, ela erotiza a criança, ela acelera o processo da puberdade, ela tira a infância da criança. Ela pode ser responsabilizada por um monte de coisas, menos ser responsabilizada pelo estupro, pelo abuso, pela pedofilia. Não podemos fazer isso com a mãe. Não obstante, eu repito, a mãe, se pensar direitinho, se ela pensasse na filha, né, ela no filho, daria para eles coisas de crianças. Roupa de criança, brinquedos de criança. Né? Às vezes o pai e a mãe vai assistir filme erótico com a criança. Isso é uma maneira de abusar sexualmente da criança. Né? Eu não estou dizendo um filme pornográfico, isso realmente já é um absurdo. Mas estou falando às vezes de um filme erótico. Você sabe que tem cenas de nudez, de sexo, e você expõe seu filho ali.
né, numa idade que ele ainda não está preparado, que ela ainda não está preparada. Então a gente faz isso sem perceber. Agora, claro, se você expor a criança para assistir filme pornográfico, isso é pedofilia, isso é crime, é diferente. Mas os pais muitas vezes levam um filme erótico, porque o filme erótico ele é diferente do filme pornográfico. O filme pornográfico só tem sexo, só tem subjugação. O filme erótico não, tem romance, mas tem sexo dentro daquele processo romântico. Esse é o filme erótico. É a diferença que a gente tem mais ou menos. Então, quando o abusador olha para a criança, ele tem uma regressão. Ele olha para a criança como se ela fosse outra criança. Se ele fosse outra criança. E a criança é muito espontânea, né? Eu tenho muita facilidade, por exemplo, com criança. Então, às vezes eu pego um recém-nascido, olho nos olhinhos dele, gosto de olhar nos olhos, e a criança se declara toda com carinho, né? Então, no olhar de uma pessoa adoentada, ela vai entender isso como um sinal. Eu já atendi casos em que a criança foi abusada com 6 meses de idade, portanto era um bebezinho. E o outro abusador não sabe. E aí a pessoa que é abusada, ela tem que passar pelo processo da terapia para que ela não se torne um abusador sem perceber. Essa é a questão. Não é que todo abusado vai se tornar abusador. A ideia não é essa. Mas todo abusador um dia foi abusado. Porque há muita gente que é abusada acaba fazendo terapia, acaba dialogando, isso acaba replicando no relacionamento dele. Então vai ter dificuldade na vida conjugal, vai ter compulsão por sexo, né? A ninfomaníaca, por exemplo, né? Que tem tara, né? Tem compulsão por fazer sexo, e aí faz sexo e não consegue a saciedade. Muitas vezes é resultado do abuso sexual na infância. Então tem outros efeitos colaterais, além do efeito de se tornar um abusador. Mas, em alguns casos, em poucos casos, diga-se de passagem, o abusado acaba se tornando abusador. É por isso que o nosso olhar de psicanalista para o estuprador, para o pedófilo, para o abusador, é sempre um olhar de compaixão. É um crime, pronto, porque a criança deve ser protegida. Aliás, a criança é proteção do Estado, nem é proteção dos pais, nem os pais têm direito de escolher para os filhos algumas questões. É o Estado quem define, exatamente para proteger a criança. Mas, ao mesmo tempo que a criança deve ser protegida, e a gente trilha por isso, nós temos dentro da nossa formação alunos que querem se especializar na psicanálise infantil, né? Então, desde cedo o aluno fala, eu quero trabalhar com criança, porque criança realmente é frágil. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha para aquele que abusou, para o pedófilo, para o abusador, para o estuprador, como alguém que sofreu o mesmo processo na infância dele. Às vezes foi abusado, estuprado pela própria mãe, pelo próprio pai. Imagina que dificuldade. Você vai ver psicose, por exemplo, é o caso de um rapaz abusado pela mãe, que bagunça com a cabeça dele todinho. Alguns conseguem sobreviver. Tem casos que eu fico pensando, como é que a pessoa consegue aguentar? A pessoa foi abusada pelo pai, pelo padrasto, foi abusada pelo irmão, às vezes, e aí ela consegue estar de pé. Ou o rapaz foi abusado pela mãe, pela tia, mas consegue ficar de pé. Então ocorre esses fenômenos. A psicanálise moderna, né, vai chamar de resiliência, que é um termo típico da física, que foi tomado emprestado para a área da psicologia. Mas existem casos que a pessoa não tem resiliência e ela acaba caindo no crime de cometer pedofilia. Por que um homem pensa isso, gente? E não são pessoas com baixo nível intelectual. Não, tem gente altamente intelectualizada, juiz, professor universitário, advogado, médico, que está metido com pedofilia. Aí me diga, o que é que faz com que um adulto tenha prazer em ver fotos nuas ou
ou de relação sexual de crianças. Por que a pessoa vai ter essa tara, vai ter esse prazer? Ela só tem isso porque ela se sente criança. E ela vai ver aquilo ali e ali ela sente desejo, prazer. E aí os sites pornográficos, eles fazem um desserviço. Eles multiplicam a pedofilia, porque estimula a pessoa que fica assistindo, né, a filmes e tal, com crianças envolvidas, ela acaba, muitas vezes, fantasiando, e uma hora ela acaba aplicando isso na realidade. Então a pessoa que foi abusada, que sente desejo por criança, tem que buscar ajuda, buscar um psicanalista. O psicanalista, ele tem a responsabilidade de cuidar disso, de fazer isso. Né? Essa é a função dele, de ajudar essas pessoas. Por que o psicanalista, Luísio? Porque está no núcleo da psique humana. Porque nós, psicanalistas, trabalhamos com o passado. Nós trabalhamos com a infância, com a adolescência, trabalhamos com o que a pessoa sente, com o que a pessoa pensa, e ajudamos ela a entender isso. Outros tipos de profissionais, por exemplo, já vê a psicologia comportamental, a TCC, que trabalha com comportamento, é diferente. Serve para outros tipos de situações. Mas para o processo do abuso sexual, o ideal é psicanalista. Né? Então nós vamos ver, às vezes, um complexo de Édipo. Né? A filha é abusada sexualmente pelo pai, mas ela o ama. E esse amor faz com que ela permaneça ali daquela situação. Muitas vezes arranjando um marido abusivo, um namorado abusivo, que vai... por que ela busca um homem violento? Um homem que subjuga ela? Porque ela tá buscando o pai inconscientemente. É o complexo de Édipo. Então isso se mistura muito no sentimento dentro de nós. E aí é essa a ideia. Tá bom? Então a gente espera ter ajudado a esclarecer um pouco sobre essa questão do abuso. Né? Temos um curso gratuito para isso, que normalmente a gente oferece para igrejas, clubes, lugares, pessoas que possam organizar grandes encontros, né? E em que eu falo de todas as fases da sexualidade infantil, como é que funciona a sexualidade infantil, como é que funciona a sexualidade adulta, para comparar, para a pessoa aprender a perceber, até mesmo quando a criança está sendo abusada. Seu filho, seu sobrinho, seu aluno, seu vizinho, que a todo momento está acontecendo. É como eu disse, de cada 10 pessoas, 3 vão ser abusadas em algum momento da infância. Isso é muito triste, é um índice alto. E aí o nosso papel é ajudar a reduzir isso. E é nessa direção que eu tenho trabalhado, né? Com a questão do combate ao abuso infantil, com a questão da depressão, combate à depressão. É essa a nossa tarefa aí, como voluntário. Né, como voluntário. Temos aí o curso de psicanálise, a pessoa que quer ser psicanalista. Aí é diferente, são 30 encontros, aí a pessoa paga, porque é isso que nos sustenta, né? É isso que mantém isso aqui funcionando. Nesse momento eu estou usando, por exemplo, o Wi-Fi da escola, da SBP, Sociedade Brasileira de Psicanálise. Então, para aquela pessoa que quer ser um psicanalista, aí é diferente, ela quer ajudar pessoas, ela tem que aprofundar, ela tem que fazer 30 encontros, são 30 meses que dura o curso, mas para esclarecer a pessoa aprender a lidar com a sexualidade infantil, com a depressão, a gente oferece esses cursos gratuitos, tá bom? Desejo a todos vocês que estão me acompanhando aí uma boa tarde, mas antes eu vou notificar as pessoas que estão presentes nesse vídeo. Então aí paciência para eu falar a todo mundo, tá ok? Tem umas mãozinhas aqui para acenar. Agora tem essa novidade no Facebook. Tá mexendo porque eu tô com um outro tipo de tripé aqui. Meu tripé ele é sensível, né? Vamos lá. Mais uma mãozinha. Eu vou até o início, que depois eu começo a falar do início para o final. Então aí, tô acenando, tá? Quase que desligou. Tô aqui ainda. Esse tripé não é muito bom, não. Deixa eu pegar o smartphone na mão, que é mais me para de tremer.
Vai ficar parecendo que tem Parkinson, né? Vamos lá, mais aqui, mais aqui. Tem um monte de gente colocando aí coraçãozinho. Obrigado aí, viu, pela audiência, pelo coraçãozinho aí. E aí, agora a gente voltou ao normal, sempre nesse horário do almoço. A gente vai fazer o Você no Divã, para que você possa... Quase de novo, hein? Mais aqui, mais aqui. Aqui também. Aqui, olha que legal. Nossa, quanta gente, caramba. Já vamos passar de 1000 visualizações, viu? Estamos aí agora, de novo. Não, já foi. Poxa, será que está aqui o negócio?